Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 47, diz: Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa do porquê lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Quem conta é Lucas. Lucas é médico. Talvez na epígrafe da sua Bíblia vai estar escrito o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Porque nesse mesmo capítulo, próximo desse versículo que eu acabei de ler, tem dois milagres: a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Só que algumas coisas reveladoras no texto meio que saltam, porque quem conta tem um ponto de vista parecido com aquilo que nós, normais, temos. Lucas fala de maneira onde é exposto a condição de cada um, a história de cada um, mas faz questão de valorizar quem é o mais importante daquele lugar. Lucas vai dizer: olha, um homem príncipe da sinagoga chamado Jairo vem e se prostra perante Jesus e diz: Senhor, eu tenho uma filha que tem 12 anos, que está para morrer, vem na minha casa. Também conta desta mulher. Essa não tem nome, e a realidade dela é uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e que perdeu tudo que tinha tentando ser curada e não conseguiu. Sabe o que é isso? Lucas está dizendo: um é rico, a outra faliu. Um tem status, é príncipe, a outra é impura. E esses estigmas colocados na sociedade impregnam em nossa vida cristã. Nós temos a tendência de valorizar quem é, quem tem, quem faz. E em contrapartida, nós também menosprezamos quem não é, quem não tem, quem não faz. E aqui é algo terrível, porque essa mulher, ela tem uma doença física, mas ela também tem uma doença social. Essa mulher, pela lei, ela é impura há 12 anos. Isso significa, se você ler lá em Levíticos, capítulo de número 15, que essa mulher não toca em nada, não senta em lugar nenhum, não deita em lugar nenhum, a não ser que só ela deite, a não ser que só ela toque. Porque se alguém for tocado por ela, impuro. Se alguém foi abraçado por ela, impuro. Ou seja, pior do que uma doença física é uma emocional. E a doença emocional dela é terrível, porque tem um lapso temporal muito grande. Essa mulher 12 anos não é abraçada, essa mulher 12 anos não sabe o que é amor. 12 anos ela está com uma hemorragia que não cessa. Essa mulher está para morrer e não sabe. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Só que aqui eu quero dizer para você que a maneira que a gente ouve falar de Jesus determina a forma que a gente chega até Ele. A maneira que nós somos incentivados a aprender a amar Jesus determina a forma que a gente se apresenta. E essa mulher ouviu sobre Jesus através da ótica do fariseu. Provavelmente ela não ouviu João Batista no deserto. Ela ouviu através dos fariseus, e os fariseus criaram estigmas para o Messias: intocável, rico, de origem nobre, um homem inacessível. Aí o que está o mais incrível: Jesus não veio para cumprir paradigmas humanos. Jesus veio para cumprir a sua própria palavra. Jesus veio para cumprir Isaías. O nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi para isso que ele veio. A Bíblia diz: ele vela para cumprir a sua palavra. Então ela esperava alguém inacessível,
Isaías vai dizer: não, ele é acessível, pelas suas pisaduras fomos sarados. O fariseu dizia: não, ei, se você anda com ele, você fica com medo. Aí Isaías vai dizer: não, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí o fariseu vai dizer: não, você tem que ficar doente. Aí o Isaías vai dizer: sobre as suas pisaduras fomos sarados. Mas ela não sabia disso. Na cabeça dela aconteceu assim: o rico chegou, eu não posso chegar. Porque tem uma multidão cercando Jesus. Aonde Jesus anda tem multidão. A Bíblia diz isso: aonde Jesus andava a multidão apertava. Essa multidão abre espaço para o rico chegar. Esse rico não penetra a multidão, porque ele se prostra, tem espaço. Tem gente que faz isso, sabia? Abre espaço para quem a gente acha que importa e fecha o caminho para quem a gente acha que não merece. O rico, nada contra o rico, irmão. É bom ser rico. Um dia eu vou saber. Né? E é bom visitar rico. Eu já visitei. É bem legal. Vocês não sabem disfarçar, né? Eu também não. Vocês têm cara que disfarçam bem. Eu, quando entro na casa de rico, eu fico tipo assim. Então Jesus está indo visitar um rico. E sabe, se a gente pega esse texto e separa, a gente diz: olha, Jesus é assim mesmo. Ele só se importa com quem tem dinheiro. Jesus veio para os riquinhos, para os playboy. Aí a Bíblia diz que tem uma mulher que concebe dentro dela: se eu tocar apenas na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Isso é prova que essa mulher não conhece Jesus. Ela está dizendo: eu não posso tocar nele. Eu não tenho autorização para tocar nele. A única coisa que eu posso tocar é no manto, na orla do manto. A gente viu durante muito tempo isso com bons olhos, mas agora você dá para ver diferente, não vê? Não é questão de fé aqui. Não é só fé, é medo. Essa mulher está pensando com ela: se eu tocar nele, eu vou ser escorraçada. Porque eu torno ele impuro se eu tocar nele. E aí a Bíblia diz que essa mulher entra no meio da multidão e ela chega por trás de Jesus. Tem gente que vive a vida inteira pensando que só dá para chegar em Jesus por trás. Não tem coragem de se relacionar porque diz: eu não mereço, eu não tenho, eu não sou, eu não tenho DR antes do meu nome, eu não tenho PR. Não. Calma. Tem algo maior do que PR, DR, você já vai saber. Essa mulher chega até Jesus por trás, ocultada, escondida, toca na orla do manto dele. E quando ela toca, ela é curada. Você viu? A reação normal do ser humano é isso: celebrar a cura. Eu falei, curada. Tem gente mais animada que diz: aleluia, glória a Deus por você. Mas essa mulher, quando é curada, não faz isso. Quando ela é curada, ela se esconde, ela não celebra. E isso é a prova que você pode ser curado e permanecer doente. Essa mulher foi curada, mas ela ainda está doente. Ela ainda está doente não só para ela, mas para a religião. A religião vai dizer: nega, foi curada? Conta 7 dias. Se esconde, não toque ninguém. No 8º dia, 2 rolinhas, 2 pombinhos, traz ao sacerdote e então você está curada. Você está pura cerimonialmente. O medo dela é esse: eu estou curada, mas eu estou ainda mal. E ela não entende que quem curou ela quer curar ela completamente. Jesus não quer curar você de uma enfermidade. Jesus quer curar você de toda enfermidade. Jesus quer mudar você. E aí essa mulher, olha que coisa, ela se esconde. E aí a Bíblia diz que Jesus, que está indo na casa do rico, para por conta da pobrete, da falida. E Jesus para e diz: olha, eu senti que alguém me tocou. Está todo mundo tocando Jesus. E ele diz: eu senti que alguém me tocou. Exatamente isso que Pedro fez. Você está maluco?
O Pedro é revoltado, né, irmão? Eu pensei, Jesus, está todo mundo te tocando. Como é que o Senhor disse que alguém te tocou? Aí Jesus falou para Pedro: cala sua boca, Pedro. Não, tô brincando. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. Sabe o que é isso? Jesus vê o que a gente não enxerga. A gente é carnal. Jesus é espiritual, transcendente. Jesus para pela mulher. E a Bíblia diz que está todo mundo assim: eu não toquei. Você tocou? Não toquei. E você? Não, capaz. E aí a mulher está dizendo com ela: ixi, ele vai me descobrir. E sabe, a minha esposa um dia falou para mim, depois de eu ministrar essa palavra: eu preciso saber como essa mulher sabe que era ela. Todo mundo está dizendo que não, como ela sabe que é ela? Não é exclusão. Eu tive que orar para o Senhor me responder, porque a minha esposa me provocou. Minha mulher, ela é terrível, irmão. Ela tem que saber, você não pode pregar pela metade. Aí eu descobri, o peso da culpa é terrível. Não se compara com o jugo da graça. É por isso que ela sabe que é ela. Culpa. Se ela tem graça, ela diz: nada a ver, toquei mesmo, eu posso. Ninguém pode me impedir de chegar até o meu Pai. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Mas ela não sabe disso. E aí ela se apresenta tremendo de medo, morrendo de medo de Jesus. E Jesus está assim para ela. E ela está assim: olha, eu não toquei em você, eu toquei na orla do manto. Eu jamais teria coragem de tocar em você. Ô galera, eu não toquei nele, eu toquei na orla do manto dele. Capaz que eu ia tornar o Messias impuro. Ela está se justificando, tentando dizer: olha, mas eu fui curada. Aí a galera está dizendo: mas você está doente, menino, você está impura. E está todo mundo louco para jogar uma pedra, até Pedro. Assim, você tocou no meu brother e você está impura? Você... Estou inventando essa parte. Aí a Bíblia diz que Jesus, mediante as explicações dela, que não era isso que Jesus queria, olha para ela e diz: se anima. Filha. Ela chegou em Jesus como alguém que era um opressor, mau, intocável, inacessível. Mas na verdade era o Pai. Ela é surpreendida por essa palavra: ô filha. Quem tem filho sabe como é bom falar isso, filho. E eu disse até esses dias: olha, eu tenho um filho e eu amo ele demais. Eu sou apaixonado, doido de amor por ele. E o meu pai, que é o avô dele, também é doido. A minha mãe também é doida. Todo mundo é doido por ele, da minha família principalmente, porque ele é muito lindo. Só que ninguém pode chamar ele de filho. Meu pai ama ele muito, mas não pode chamar de filho. Todo mundo pode amar ele muito, mas só quem pode chamar ele de filho sou eu. Eu olho por ele e digo: filho. E ele pode chamar eu de papai. Jesus está falando para ela: ei, eu sou o seu papai. Tem bom ânimo. Eu não sou o que a religião disse para você que eu sou. Eu não sou o que os outros contaram para você. Eu sou o seu pai. Olha para mim. E aí o medo faz assim, ó. Quem é que tem medo de alguém que chama de filho? Eu, quando tô brabo com o João, eu não chamo ele de filho, não. Eu chamo ele de João Leonardo Martins. Mas quando eu chamo de filha, ele sabe que ele pode confiar. Jesus chamou ela de filha, não chamou de impura, não chamou ela de doente. Aí Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vá em paz. Fiquei muito ruim com isso aqui, porque não tem salvação aqui. Não tem salvação.
Primeiro, ela está impura pela lei. Pela lei ela não está salva. Segundo, pela graça ela também não está salva, porque Cristo ainda não foi para a cruz do Calvário. Eu estou com uma vontade de terminar esse vídeo e deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que significa herança? Herança é mais ou menos assim. Sabe essa Bíblia? Ela é minha e do meu filho. Esse relógio, ele é meu e do meu filho. Não está no nome dele, mas é meu, então já é dele. Quando Jesus chama ela de filha, ele está dizendo: a salvação já está em mim. Você está salvo. Fala, meu lindo, minha linda. Vocês quase me matam do coração. Por exemplo, fiquei sozinho, do nada. E para você que tá aí assistindo a gente, essa é a série Plenitude. Nós começamos hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos em Tubarão, Santa Catarina. Mas a partir de agora, essa mensagem é para o mundo inteiro. E se você está acompanhando, aonde você estiver, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Gente, isso aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreve, é rapidinho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, com exceção do dia que a gente foi hackeado, tem uma mensagem nova no canal, uma palavra de Deus para você. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz o seguinte: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atender a minha aflição da tua serva, e de me lembrares, a tua serva não esquecerá. Se a tua serva ter um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Amém. Algumas coisas na vida a gente tem muita dificuldade. E talvez uma das principais é esperar. Nós temos um problema quando nos exigem paciência, quando nos exigem que a gente acalme o coração e espere. Essa mulher é uma mulher que já está esperando há muito tempo por um milagre. Mas eu confesso para você que essa mensagem, ela não nasceu enquanto eu li esse texto. Eu precisei desse texto para ter uma resposta para algo que de verdade me marcou durante os dias que passaram. Eu estava no evento da nossa turnê A Resposta. Eu sou muito curioso, muito curioso. E do nada eu olho para o auditório, um auditório com muita profundidade, e tinha uma faixa aberta. E a pessoa tinha aquela faixa, ela abria e fechava a faixa, e eu não conseguia ler a faixa. Só que eu preciso continuar a mensagem, eu não posso perder o foco. Mas dentro de mim eu falo: ai meu Deus do céu, preciso ver o que está escrito nessa faixa. E o evento acabou e eu não consegui ver a faixa. Passou uns minutos, eu comecei a atender as pessoas, quando então apareceu a bendita mulher
que junto com o marido dela seguravam uma faixa nas mãos. Quando eu vi eles, a primeira coisa que eu disse foi: pelo amor de Deus, me deixa ver o que está escrito na faixa. E eles abriram a faixa, e na faixa estava escrito: ore pelo nosso milagre. Era simples. E eu perguntei para eles: qual é o milagre? E eles disseram: a gente quer ter um filho há muito tempo e a gente não consegue. É esse o milagre que a gente precisa. Eu tenho 3 filhos e eu sei o que é esse desejo. Obviamente, na hora eu comecei a orar por eles. Choramos juntos, oramos juntos, e eu tenho certeza, eu quero que eles vejam isso, eu tenho certeza no nome de Jesus que eles irão viver esse milagre. Mais 15 pessoas acreditaram aqui. Eu quero dizer de novo: eu tenho certeza que em nome de Jesus, você que está aí vendo vai viver esse milagre no nome de Jesus. E a segunda coisa que aconteceu foi essa semana, eu vendo um vídeo na internet de uma jovem, de uma mulher. O nome dela é Fabiola. Ela é famosa, Fabiola Mello. Eu gosto dela, do esposo dela, do Samuel. Mas ela desabafou num vídeo e culminou com aquilo que eu vi. E o desabafo dela foi: parece que Deus está me castigando, porque o meu milagre não chega. E é aqui que eu começo. O que acontece dentro de nós quando geramos uma expectativa para viver um milagre e aparentemente esse milagre não chega? O que acontece com a nossa alma, com as nossas emoções? Porque nós não somos perfeitos. A gente não pode dizer: olha, não, eu descanso completamente e... Não, isso é o nosso desejo. Mas não é sempre que a gente consegue. Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo com muita fé, mas tem dia que eu não acredito em mim. Tem dia que eu acordo cheio de alegria, mas tem dia que eu acordo para baixo. Tem dia que eu acordo e eu quero mudar o mundo e eu quero fazer tudo, mas tem dias que parece que não clareiam. E basicamente essa é a nossa realidade. O problema é que as nossas percepções, quando se alteram, nos colocam em alguns equívocos. E esses equívocos podem fazer com que a nossa fé esmureça para sempre, e a gente nunca vive o milagre. Porque ao invés da condição daquele que espera, nós nos tornamos aqueles que apenas reclamam, esbravejam e nunca verão absolutamente nada acontecer. Eu tinha 21 anos de idade e eu fui pregar numa cidade em Santa Catarina chamada Fraiburgo, cidade, terra da maçã. Eu me lembro que eu estava muito no começo, bem poucas pessoas me conheciam e eu tinha uma missão, eu ia pregar. E eu cheguei na rodoviária e não tinha ninguém me esperando, ninguém. E eu fiquei desesperado, porque naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época não era tão fácil, não tinha internet, WhatsApp, a gente tinha que ligar. E naquela época ligar para mim também era um desafio. Ainda bem que tem o 9090. Tem ainda? Vocês nem lembram mais, fala a verdade. Mas olha, eu não conseguia contato com ninguém. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ser achado no meio de tanta gente numa rodoviária? E na época eu era ousado. Eu tinha feito um site. Um site com agenda. E a agenda estava aberta por 10 anos, quase não tinha muita coisa. Mas a capa do site, eu me lembro da foto. Eu estou com a mão no peito, falando de verdade, com o microfone na mão. E eu comecei a ficar com vontade de colocar a mão no peito e fazer que estava segurando o microfone para alguém me ver e dizer: você não é o pregador do site? Porque eu queria ser achado.
Logo eu entendo que existe uma lógica nisso. Posição daqueles que esperam, posição de quem aguarda. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus derramou sobre eles uma promessa: voltem para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Veio. Eu preciso da irmã até o final comigo. De mais 15, se tiver mais 15 a gente incendeia o auditório e quem tiver em casa vai pular para trás. Não animou muito, mas tudo bem. Atos capítulo 2, quando começa, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, estavam no lugar aonde Deus havia mandado. Por que eu estou construindo isso dentro de você? Porque a percepção que precisamos ter é que sim, nós não fomos esquecidos, que nós não estamos sendo castigados. Eu vou fazer do zero a partir de agora a história da dona Ana, para que você nunca mais esqueça que nenhuma oração que você fez Jesus esqueceu, para que você nunca mais possa pensar em algum momento que Jesus pode ter virado as costas para você e não está lidando com a tua dor ou está sentindo o que você está sentindo. Pelo contrário, vamos para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Tem uma mulher chamada Ana, que não tem filhos, ela não pode gerar, e a Bíblia diz que inclusive o motivo de ela não gerar é o próprio Deus que fechou a madre dela. Ou seja, é uma vontade de Deus. E aí, estamos falando de um tempo bíblico onde o homem tinha duas mulheres. E aqui o homem é o Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina é uma bandida. Penina é cebosa. Eu quero que você entenda, a Penina é aquela que dá indireta na rede social, no grupo da família. Entendeu? A Penina, todas as vezes que encontrava com Ana, humilhava ela, tirava sarro dela, porque ela não podia ter filhos. Então durante muito tempo Ana foi humilhada pelo fato de não receber o milagre, pelo fato de não poder ter o que todos tinham, ou todas as mulheres saudáveis tinham. Mas isso não era Deus fazendo, isso era Penina. Nós confundimos as coisas. A gente coloca a culpa em Deus aquilo que é exclusivamente do homem. A gente atribui a Deus aquilo que alguém nos faz, e Deus não tem nada a ver. Essa é a maldade do próprio homem se manifestando. E aí a gente tem que aprender a dividir as coisas. E tem um problema nisso tudo, porque às vezes nós queremos o milagre, não porque queremos de verdade, mas porque queremos esfregar na cara daqueles que nos humilham. Ai, ai. Temos um problema instalado. Algumas coisas que nós oramos muito não são para nós, são para os outros. Nossa, que difícil ouvir isso, né? Tem milagres que a gente chora, mas não é porque a gente precisa, porque a gente está querendo impressionar alguém. Tem milagres que a gente só quer, porque a gente quer mostrar que venceu, porque a gente quer mostrar que deu certo. Tem milagres que a gente ora que não tem nada a ver com a nossa necessidade, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com o ego. E aí, lindo, oh, que pena. Provavelmente não vai acontecer. Eu preciso ser claro com você, porque isso é a palavra. O que a Bíblia me dá é um panorama. Até Penina ter filho, Ana ter filho, ela era humilhada e tinha uma rixa com essa mulher. Pronto, é isso que a Bíblia me dá. A informação é: Ana queria ter filhos, queria, mas ela tem um problema com uma mulher que zomba dela. E ela tem um outro problema dentro de casa. Tem um homem chamado Eucana que desmotiva ela de viver o milagre, que desencoraja ela de viver o milagre. Porque não sei se você entende, mas às vezes quando a gente não desiste do milagre, quem está do nosso lado desiste do nosso milagre.
e nos faz acreditar que a gente está viajando e que aquilo não vai acontecer, e é para a gente colocar a bola para frente. Eu vou te falar uma coisa: quando alguém me apresenta um impossível, eu nunca tenho coragem de dizer que não vai acontecer. Eu só preciso dizer o seguinte: olha, em nome de Jesus, se Ele quiser, tudo pode acontecer. Agora a gente não, a gente vê o contrário. E Eucana fala para Ana: olha, querida, eu sou para você mais do que 10 filhos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Talvez, às vezes menos de onde você espera. Quem deveria dividir com você os joelhos e as orações vão tentar fazer você levantar das suas orações, desanimar do teu milagre que não chega. Talvez essas pessoas são aquelas que, pelo contrário, deveriam colocar você para cima e dizer: vai acontecer no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que isso é normal e que Deus não ouve orações contrárias. Você pode ficar tranquilo, Deus não ouve orações contrárias. Deus apenas ouve corações contritos e quebrantados que desejam de verdade viver o milagre. Alguém me disse esses dias: eu vou orar para não dar certo. Se Deus disse que vai dar certo, bebê, pode orar até o quanto você quiser. A Bíblia diz: Deus faz assim, ó. Irmão, quer ver uma parada? Tem homem que briga com a mulher e vai orar. A Bíblia diz que as nossas orações, quando não tem paz dentro de casa, são rejeitadas. Aí você pensa que Deus vai ouvir a sua oração amaldiçoando alguém? Fica quieto, irmãozinho, dá uma relaxada, segura, porque Deus não ouve esse tipo de oração, porque jamais responderia. A Ana está com um problema. Tem uma mulher que amaldiçoa ela, tem um marido que desencoraja, e tem um sentimento. O sentimento é: Deus me esqueceu. A oração dela é: lembra da tua serva. lembra de mim. Parece que eu vejo Jesus, e aqui o próprio Deus dizendo: linda, não tem como lembrar de alguém que eu nunca esqueci. Não tem como me lembrar de alguém que nunca me fugiu da memória, nunca se ausentou dos meus olhos, nunca ficou longe da minha vista. Mas ela prossegue orando dizendo: Deus, lembra-te de mim e me dá o filho que eu quero. E aí ela faz um propósito. Ela diz: se o Senhor me dá, eu te devolverei, e ele vai estar na tua presença todos os dias para sempre. Bem, agora eu começo a entender. Ana está dizendo: Deus, o que eu quero não é para mim, é para a glória do teu nome. Deus, o que eu quero é maior do que eu. Então, lindo, você precisa saber: Deus jamais esqueceu de você. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora, e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido. E o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Então, ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando, comece a celebrar e agradecer, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos, porque a oração de Ana termina:
com ela dando de cara com o sacerdote. E o sacerdote dizendo: você estava embriagada, você estava chorando, estava falando estranho. E aí a Ana diz: não, eu estava abrindo meu coração, eu estava falando para o Senhor a verdade. Queira eu que eu tenha achado graça aos olhos de Deus hoje. E a Bíblia diz que ela achou. Ela saiu dali, voltou para casa. O Eucana passou o cerol. Preciso ser sincero, ué. E a Bíblia diz que deu certo. Ana engravidou de um garotinho lindo, gordinho, bonitinho, 3,850 kg, 42 centímetros. E a Bíblia diz que Ana fez um negócio. Pegou o menininho e foi na casa de Penina. Bateu a porta. Falou: querida, não foi você que disse que eu não podia? Pois olha, é bem mais bonito do que os seus. Esse é o perfil de pessoas que jamais viverão um milagre da parte de Deus. Porque às vezes é isso que a gente pensa: o dia que acontecer eu vou mostrar. Não, lindo. O dia que acontecer, você vai agradecer a quem pode fazer. Você vai entregar nas mãos daquele que só Ele pode. Porque eu vou te falar um negócio: a nossa geração está implantando alguns sonhos para a gente viver que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Há algumas metas que não são, sabe, não são verdadeiras. E a gente está colocando tudo isso na presença de Deus, dizendo: resolva. E Deus está olhando para a gente dizendo: não, querido, tem coisas que se eu fazer, eu acabo contigo. Tem bênçãos que se eu te der, eu destruo você. É um problema, eu sei. Porque agora a gente já começa a pensar que: será que o milagre que eu preciso, realmente eu preciso? Será que às vezes não estou orando de maneira equivocada? E será que às vezes eu quero tanto algo e não seja aquilo que eu preciso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já fiz muita oração, que eu apresentei para o Senhor a minha vontade, e Deus disse não. E eu louvo a Jesus que Ele disse não. Porque vi cenas semelhantes com pessoas que desrespeitaram o não e se autodestruíram. Eu tenho uma história recente agora de um milagre que eu queria e Deus disse não. Não vou fazer. E o pior, na verdade, Deus nem falou. Deus só ficou quieto. Só falou Mas Deus Mas E eu vou te contar um negócio. Não vou entrar no mérito, mas foi um dos maiores livramentos que Deus me deu nesse ano que passou. Desse ano agora, desses 365 dias para trás, se eu tivesse caído nessa cilada, eu estava no sal. Mas ainda bem que eu perguntei para o Senhor, e o Senhor fez Então, lindo, o milagre nem sempre é aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes o milagre é muito maior do que a gente imagina. Então, para concluir, a Bíblia diz que Deus dá um garotinho para Ana, e Ana não vai para o templo novamente. Como assim, David? Sim, ela não vai. A Bíblia diz que ela espera o garotinho desmamar. É fantástico isso, né? Deus deixou ela curtir um tempinho com o Samuca. O nome do menino é Samuel. E a Bíblia diz que ela falou para Eucana: Eucana, esse ano você vai e eu vou ficar até que ele desmame. No próximo eu vou e entrego. E no próximo ano o garotinho estava pronto para ir. Você consegue
imaginar isso? Que quando nós recebemos algo do Senhor, aquilo nunca será nosso? Eu preciso que você entenda. Nada que Deus dê para o homem é do homem. Tudo que Deus dá para o homem é do seu reino. Eu vou melhorar. Deus me deu a possibilidade de falar para milhares de pessoas, certo? E esse dom não é meu. Esse dom é para a glória de Jesus. Esse dom é para nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É maior do que eu, é Ele. Então, enquanto eu ter a certeza de que a voz que me domina, que a mensagem que eu carrego é maior do que o mensageiro que sou, a mensagem continuará fluindo pelos microfones e pelas formas de comunicação, porque sempre a mensagem será mais poderosa do que o mensageiro. O milagre não era de Ana. E agora eu termino. O milagre, é verdade, era de Davi. Como assim? Oh, que doideira. Do nada. Na verdade, o milagre não era de Ana. O milagre era de Israel. Como assim? Eu vou dizer. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Eu vou te refrescar a memória. Eli é o sacerdote, Ofni e Finéias são seus filhos, e a Bíblia diz que a casa de Eli está em declínio. E Israel chora por um sacerdote justo e cheio da presença de Deus. De um lado uma nação clama, nos dê um sacerdote. De outro lado uma mulher de joelhos diz, me dá um filho. Foi exatamente assim que aconteceu. Nasceu o filho de Ana, nasceu o sacerdote de Israel. Nasceu naquele dia o garotinho que viraria um sacerdote sem linhagem, mas que ungiria o próximo rei de Israel, o maior que o mundo conheceu, chamado Davi, cujo qual é da raiz de Jessé, cujo qual é da genealogia de Jesus. Como assim, David? Deus não deu um filho, Deus deu Deus deu algo muito maior. Por isso, todas as vezes que escondemos o milagre, perdemos o milagre. Mas quando devolvemos a quem é de direito, como quando glorificamos quem nos deu e não nos esquecemos por nenhum momento que aquilo é dele, por ele, para ele, transformamos um milagre em uma semente. E uma semente que vai germinar e nunca mais vai parar de dar milagres. E eu concluo dizendo para você, a semente de Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais 5 filhos para ela. Eu tenho 3. Que confusão. E para Ana Deus deu 5. Que conta estranha. Ela devolveu 1, Deus deu 5. A matemática não fecha, é exatamente isso. Ela deu 1, Deus deu 5. Como assim, David? Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Deus para você. Você não tem condição de pagar pelo milagre, porque o milagre sempre será maior. Não esqueça, Deus sempre vai além da nossa capacidade de pensar, imaginar e sonhar. E por isso que se chama milagre. Portanto, nunca mais não diga que Deus te esqueceu. Não diga que Deus está te castigando. Não diga que você foi abandonada, abandonado. Não diga isso. Porque isso é impossível. Deus não abandona ninguém. Deus não esquece de ninguém. E como eu provo isso? Bom,
é porque eu sou um milagre de alguém que Deus não esqueceu, de alguém que Deus não rejeitou. E de uma semente nascerão outros milagres. E enquanto a compreensão for essa, os milagres nunca irão parar. Fique com uma fala no teu espírito, todas as vezes que uma voz dentro de você dizer: Deus te abandonou, diga para você: Ele nunca vai me abandonar. Quando uma voz dentro de você dizer: Ele te esqueceu, diga dentro de você: essa batalha ela vai acontecer, diga: Ele jamais me esquecerá. Porque se eu, que sou fraco, pecador, não esqueço dos meus filhos, quanto mais o Senhor esquecerá de mim. Lembre-se, Deus não te esqueceu. A dor da espera acaba. Um dia, e agora é profético que eu vou te falar. Um dia, todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todas as angústias, todas as dores causadas pela espera serão apagadas de uma só vez. Porque quando o milagre chega, tudo o que aconteceu antes não tem mais sentido. Porque existe uma vida antes do milagre e outra depois do milagre. Então se prepare para que tudo aquilo que você está passando agora, amanhã, se torne um testemunho para a glória de Jesus. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que a espera acaba e que o milagre é poderoso para nos fazer entender quão grande o Senhor é. E que não é porque somos melhores ou porque merecemos, não. O Senhor que é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez é incomparável com a gente. É maior, Jesus, e somente o Senhor pode fazer. Então, príncipe da nossa vida, faz um milagre em nós, para a glória do teu nome. Faz um milagre, Senhor Jesus, por esta mãe que ora por um filho há tanto tempo. Faz um milagre, Senhor Jesus, por aquele que está no hospital agora, deitado, sem condição de sair. Faz um milagre para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, restaura famílias para a glória do teu nome. Porque eu entendo que o milagre não é nosso, o milagre é para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Dave e eu estou muito feliz que você chegou aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero aproveitar esse começo para dizer que você é bem-vindo e te pedir um favor. Quando você começar a assistir esse vídeo, já não esquece de curtir o vídeo, de comentar e mandar para todas as pessoas que você puder. Isso ajuda com que a mensagem vá mais longe e mais pessoas são abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Vamos para a palavra. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Bom, essa é a palavra que vai nortear toda a nossa caminhada. Foi a palavra que o Senhor despertou no meu coração
e que antes de eu ter a autorização de falar com vocês, me impactou primeiro, me pegou primeiro. Sabe quando uma palavra vem ao encontro e na verdade não é ao, é de encontro, e choca com você, choca com o que você está vivendo, choca com a forma que você está entendendo as coisas. E alguns dias atrás essa foi a palavra que veio em mim: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-se, e volte às primeiras obras. Sabe quando você lê o verso 4, que é um verso antes, a palavra está dizendo o seguinte: olha, eu estou rejeitando, porque vocês perderam o primeiro amor. Perderam. Em outra versão vai dizer deixaram a caridade, mas na verdade isso é o amor. Deixaram. E eu comecei a tentar refletir, porque às vezes nós pensamos que está tudo bem com a gente, que está tudo bem com a nossa vida com Deus, que está tudo bem, que nós estamos bem. E aí de repente nós enxergamos um cenário que já foi a nossa vida com Deus, e aí a gente tem o paralelo, nós temos a comparação. Eu não sei se você já viveu isso, mas de não usar óculos e um dia, depois de muito tempo, colocar um óculos e ver o quanto você era cego e não sabia. Eu demorei muito tempo para colocar óculos. Eu me lembro que quando eu coloquei a primeira vez eu tinha 18 para 19 anos. E durante muito tempo a minha mãe dizia para mim: filho, vai dar uma olhada no oftalmologista, você está muito cego, você está olhando todas as coisas assim de perto. Eu dizia para ela: não mãe, eu estou vendo muito bem. Mas o dia que eu coloquei o óculos eu falei: oh meu Deus, eu era cego. Eu me lembro que eu estava com um amigo no dia, eu falei: rapaz, eu estou te vendo em Full HD agora. Agora, já parou para pensar se você pudesse ver alguns anos atrás, ou talvez alguns meses atrás, você na presença de Jesus, você em um momento de celebração, você na sua vida diária, se você tivesse esse filme, talvez você sentiria vergonha de como você está agora. Porque o que a Bíblia está falando é: lembra-te de onde caístes. Ele está dizendo, houve uma queda, e na queda você perdeu alguma coisa, você deixou para trás alguma coisa. Meu Deus, todas as quedas que nós temos na vida, alguma coisa acaba ficando para trás. Alguma coisa acontece que parece que de nós é roubado uma parte. Agora, sabe qual é a nossa maior problemática? É porque nós caímos, levantamos e não paramos para perceber aquilo que aquela queda roubou de nós. E a vida é cair. E nós caímos, e nós vamos errando, e a cada erro, a cada queda, nós vamos perdendo coisas que são importantes para a nossa vida, coisas que nos aproximam de Jesus. Para pensar, como era você quando conheceu Jesus? Como era você? Como era a sua vida de oração? Como era a sua paixão? Como era você? Como era a sua reação? Como eram as coisas? Já parou para pensar que se você analisar algumas coisas você deixou para trás e você pensa que isso é maturidade? Meu lindo, isso não é maturidade. Deixar de amar não é maturidade. Sabe quando você pensa que está bom demais? Isso não é maturidade. Alguém vai dizer: eu orava demais, eu era apaixonado demais, eu chorava demais, mas agora eu amadureci. Eu tenho muita saudade de quando eu era mais menino, porque quando eu era mais menino eu era mais ingênuo, e quando eu era mais ingênuo eu adorava Jesus com muito mais facilidade. Sabe, eu tenho saudade do dia que eu comecei a pregar, porque o dia que eu comecei a pregar eu não tinha tanta gente ouvindo, então eu não me preocupava tanto com o que os outros iriam pensar de mim. A preocupação era só a palavra: lembra-te de onde você caiu. Lembra
Quando você faz essa caminhada de lembrar, quando você começa a tentar entender por que eu esfriei, por que eu perdi, por que de repente eu não sou mais o mesmo. Antes eu chorava, antes eu sentia, antes eu glorificava, antes eu tinha alegria, antes eu tinha prazer nas coisas do Senhor, e agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Lembra-te de onde você caiu. Aí a Bíblia vai dizer: e arrependa-se. Sabe o que é isso? Tem erro, tem rotas para reconfigurar. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. E o que eu travei aqui é quando a palavra fala arrepende-se. Você só se arrepende de algo que está errado. Aí você começa a pensar: mas o único que paga um preço quando está longe sou eu não estou afetando ninguém. E é aí que você se engana. A saudade do primeiro amor não é só sua, a saudade do seu primeiro amor também é dele. Você consegue imaginar que existe um Deus no céu que olha para você e sente saudade de quando teu coração era mais apaixonado, de quando você tinha muito mais temor, de quando você perguntava tudo aquilo que precisava para Ele, de quando sempre a sua primeira busca era Ele, e que agora de repente você esfriou porque caiu e perdeu muitas coisas no caminho e até agora não voltou. E é por isso que o Senhor está falando aqui em Apocalipse: lembra-te, porque se eu lembrar, eu vou ter saudade. Para um minuto só faz isso e lembra dos teus primeiros dias com o Senhor. Lembra. Você consegue lembrar de quão vibrante você era? Lembra? Apaixonado? Lembra como você falava com muito mais paixão e brilho nos olhos? Lembra? E olha para você agora. E aí a palavra continua dizendo: lembrou? Arrependeu? Volte a praticar as primeiras obras. Que saudade! Eu me arrependo. Então volta a ser quem você era antes. Volte a dobrar os joelhos como você dobrava antes. Volte a levantar as mãos como você levantava antes. Volte a chorar. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a se arrepender. Volta para o ponto de partida. Volta para o caminho de oração. Volta para o quarto secreto. Volta para o joelho dobrado. Volta para as fronhas de travesseiro molhada de lágrimas, pelas suas lágrimas da madrugada. Volta para as campanhas que você fazia. Volta para as suas entregas pessoais. Volta para as renúncias. Volta ao primeiro amor. Arrepende-se e volte às primeiras obras. Que quando você ver, os teus olhos estarão brilhando novamente, o seu coração estará queimando novamente, e quem estiver perto de você irmão, você já esteve perto de alguém que está vivendo o primeiro amor? Você já viveu perto de alguém que está apaixonado? Você já conviveu com alguém que está intensamente apaixonado? Irritante. Porque quem tem a paixão, quem está apaixonado, quem está encandecido pelo primeiro amor, só sabe falar no amor que o conquistou por inteiro. Se eu puder te dar um conselho,
procure os apaixonados para andar. Procure os os que amam loucamente para andar. E eu não estou falando de um homem, de um amor de um homem por uma mulher. Não estou falando do amor de uma mulher para com um homem. Eu estou falando de alguém que ama tanto Jesus, que está vivendo o primeiro amor, que a única coisa que sabe dizer é: eu estou apaixonado. Eu não sei o que fazer, porque eu não sei falar de outra coisa senão do amor da minha vida, Jesus. Senhor Jesus, este é o nosso clamor. Jesus, isso não é uma fala bonita, Senhor, isso é o clamor da nossa alma. Nós queremos sentir o peso da Tua presença, nós queremos sentir a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai, nós vamos fazer um percurso de voltar. Traz a nossa memória, Senhor, as quedas que nos roubaram. Nós estamos voltando atrás, Senhor. Nos traz a memória, Senhor Jesus, as lembranças, o cheiro, a sensação, Pai. Nós não queremos esfriar, nós queremos Te amar intensamente e para sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui para mais uma mensagem. Eu tenho certeza absoluta que o que virá pela frente vai ser uma resposta de Deus para você. Talvez mude coisas sensíveis na sua história e que lhe trarão grandes recompensas. Só vou te pedir um favor, é muito simples e ajuda a fazer com que essa mensagem ajude e abençoe ainda mais pessoas. Tem um botãozinho de joinha aqui embaixo, clica nele, não tem problema não dá choque e vai fazer a mensagem mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, que toda segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você. Vamos para o vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 15, versículo de número 14, diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Deixa eu situar você. Essa é uma das parábolas que eu amo demais. É a parábola do filho pródigo. Lembra? O filho pródigo um dia chegou para o pai e disse: pai, me dá tudo que é meu, a minha parte da herança, que eu vou embora. E eu vou aproveitar a vida da forma que eu bem entender. O pai do filho pródigo, assim como o filho havia pedido, fez. Lhe entregou toda a sua herança. E aí o filho, com a herança, foi embora. E dia após dia ele gastou aquela herança. Porém, no dia que a herança acabou, ele lembrou-se do pai. E no dia que ele lembrou do pai, ele voltou para casa. Mas a questão importante é: ele só lembrou do pai porque acabou a herança. Eu vou repetir para fixar isso. Ele só lembrou do pai porque acabou a herança. Existem memórias dentro de nós que só são ativadas quando existe uma perda,
quando algo que estava nos sustentando naquele lugar acaba. E o filho pródigo só ativou a memória do pai quando a herança acabou. A boa nova, ou a boa notícia, que é a mesma coisa, é que o filho voltou para casa e o pai ainda estava lá. Ele lembrou do pai porque acabou a herança, mas o pai ainda estava lá. Deu tempo. Mas a percepção do filho em relação ao pai, mais importante do que tudo, é descobrir de que o pai é para sempre, e o que o pai dava tinha um tempo determinado para acabar. Deus é mais importante do que as coisas que nos entrega. Deus é soberano sobre tudo, e o que Ele é mais importante do que Ele faz para nós. Portanto, a percepção sobre Deus tem que ser alterada, mas só são ativados às vezes quando aquilo que queremos de Deus acaba, quando a perda se instala, e aí lembramos do Criador. E se você parar para pensar na nossa vida, na nossa história, nós somos exatamente assim. Nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora, e nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. E essa é a realidade do ser humano. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos, para quem Deus é. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Observe que nós estamos vivendo um tempo de perdas agora. Quanta gente tem morrido para essa doença? Já parou para pensar que tem muita gente que só descobriu o valor da mãe quando o Covid levou embora? É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que respira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. E por isso essa mensagem ela é para esse período. Eu não estou falando agora só de vida sentimental, eu estou falando com o Criador. O filho voltou para a casa do pai porque ainda existia o pai. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido em tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto.
Eu vou dizer para você sobre uma experiência tátil com o Espírito Santo. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ter um relacionamento com Jesus. Não espere perder para entender quão importante isso era para a sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa cidade em Goiás e eu senti um vazio dentro de mim espiritual tão grande. E eu me desesperei. Eu me lembro que eu corri para dentro do banheiro da casa onde eu estava, dobrei o joelho no chão e eu dizia: Jesus, por favor, o que está acontecendo comigo? Eu não estou sentindo a tua presença, eu não estou sentindo nada. E naquele dia, na ausência da presença, naquela angústia da alma, eu entendi quão importante era ter a presença de Jesus para viver, para poder fazer o que eu faço agora. Mas eu sei o que afasta de mim a presença e o que aproxima de mim a presença. Eu não quero perder para valorizar. Sabe, eu sou casado há 10 anos e eu não preciso perder a minha esposa para saber como ela é importante para mim. Entende? Os meus pais ainda são vivos e eu não quero perdê-los para saber quão importante eles são para mim. Eu tenho 2 filhos, o João e o Noah, e eu jamais quero perdê-los para saber quão importante eles eram. Tudo o que tem de ser falado precisa ser falado agora, vivido agora, feito agora. Sabe, eu tenho meus pais, meu pai tem 50 e poucos anos, minha mãe também. A vida deles é mais passado do que futuro, pela lógica. E já parou para pensar que ao longo da vida, quantos encontros mais eu terei com eles? Graças a Jesus eu vejo meus pais quase todo dia. Mas já parou para pensar que se eu ter os meus pais por mais 40 anos vivos, 90, chutei bem, eu quero mais. Mas já parou para pensar que cada dia que eu os encontro é um dia menos que eu os encontrarei? É doido pensar assim. Eu amo, então eu falo. Eu sinto saudade, então eu digo. Eu preciso pedir perdão, então eu peço. Porque eu não sei o que virá amanhã. E eu não quero ter que perder para entender o peso da palavra que escondi. Eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma frase que define: flores em vida. É exatamente isso. O que eu posso te dizer agora, que se não tiver tempo não poderei dizer mais, ou não terá o mesmo efeito? Eu te amo. Essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa. Me perdoa, essa palavra só faz sentido quando dita na hora certa. Você é importante para mim. Essa palavra só faz efeito quando dita na hora certa. Atrasado não vale de nada. Quando a pessoa vai embora, não adianta nada dizer que ama. Não adianta nada dizer quão importante você é. Pedir perdão não adianta, porque acabou. Então eu te amo agora. Me perdoe agora. Eu estou com saudade agora. E se for agora, eu resolvo agora. Agora. Quer ver? Tem alguém perto de você aí que você ama? Resolve agora. Eu te amo. Aí. Você entende? Quer ver uma coisa? Eu sou casado há 10 anos. Minha esposa está aqui, minha loira. Cadê minha loira? Amor, eu te amo. Agora. Tem que ser agora, entende? Entende? Agora, eu estou aqui agora. E é uma mensagem da boa nova do Evangelho. Quando eu vou deixar para me decidir por Jesus? Agora. Entende? Jesus, eu reconheço o Senhor como o meu único e legítimo Salvador. Agora,
Jesus, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Aonde você está? Na sua casa agora, mas não sei depois, agora. Não espere perder para valorizar, o tempo é agora. Jesus, Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Para onde eu irei se só Tu tenhas as palavras de vida eterna? Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Eu sou Teu, único, exclusivamente Teu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deu tempo. Entendeu? Deu tempo para pedir perdão. Em 5 minutos de mensagem, deu tempo para pedir perdão, dizer que ama e voltar para Jesus. Pronto. Agora, não espere perder para valorizar. Tic, tac, tic, tac. Eclesiastes capítulo 3. Porque para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de sorrir e tempo de entristecer. Há tempo de plantar e semear e colher aquilo que plantou. Há tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Tem um tempo. Mas se perder o tempo, perde a graça. Não espere perder o tempo. Tiago capítulo 4, verso 14. O que é, pois, a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. O filho pródigo ficou sem herança. Voltou para casa. Voltou para casa cheio de desculpas, cheio de histórias para justificar a sua volta. E a Bíblia diz que quando ele chegou cheio de desculpas, foi interrompido por um abraço, um anel no dedo, uma veste nova e um banquete esperando. Ainda há tempo. E a realidade do Evangelho de Jesus é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ter uma nova história. Ainda dá tempo de viver uma nova vida em Jesus. Ainda dá tempo de amar, de ser amado, de ter uma vida transformada. Ainda dá tempo. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, porque em tempo fomos acessados por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é perspicaz em nos alcançar no meio da loucura do nosso dia e nos convencer a parar tudo para resolver pendências que ainda estão em aberto. Jesus, nós não queremos perder tempo, nós não queremos passar pelo processo de dor para valorizar. Jesus, príncipe da nossa vida, Tu és o nosso Salvador. Jesus, obrigado pelos meus pais, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, pelos meus amigos, obrigado por poder falar de Ti. Essa é a minha maior alegria, Jesus. Como eu sou feliz fazendo o que eu faço. Obrigado, Jesus, por ter me salvo na cruz do Calvário, por ter me lavado com um sangue precioso, por ter perdoado os meus pecados, ter mudado a minha história. Eu te amo, Jesus, obrigado. É tempo de agradecer e eu não vou perder tempo. Obrigado, Jesus. Amém.